Semana retrasada nós falamos sobre lei versus graça. Vocês se lembram disso? Nós colocamos alguns pontos aqui que as pessoas... Existem hoje aí uma série de heresias onde as pessoas estão descartando a questão do Antigo Testamento, supervalorizando o Novo Testamento. As pessoas estão dizendo que Jesus... eles estão dando uma seguinte interpretação quando Jesus usa o termo dizendo que ele cumpriu a lei. Cumprir a lei não é revogar a lei, lembra-se disso? Então há uma série de sermões de igrejas praticando esse tipo de heresia, achando que Jesus revogou todas as leis do Antigo Testamento. Jesus cumpriu e não revogou. Então por que é importante a lei para as nossas vidas? Então aonde existe um povo, onde existe uma tribo, onde existe sociedade, é necessário que haja lei, porque a lei, na realidade, ela vem para colocar ordem, regras. Então, se tem um exemplo muito rápido aqui, dizendo o seguinte: imagina que a gente está aqui no centro de Santo André, e aí dá um piripafe aí na questão do trânsito. Os caras dizem o seguinte: a partir de hoje, farol vermelho, amarelo e verde é a mesma coisa, vocês passam quando vocês acharem que der, vocês não vão tomar multa, tá certo? Tira todas essas regras. Quem é que não vai passar no farol vermelho aqui, irmãos? Quando você sai de manhã e você está com pressa para chegar na sua empresa. Pare para pensar nisso. Deu amarelo, vermelho, você não tem ninguém, eu vou passar. Então não existe regra, não existe punição. Então na realidade a lei, ela vem com essa intenção de colocar limite nos impulsos humanos. Muito bem, nesta noite nós vamos sentar aí. Dilene, traz água para mim que esqueceram. Nós vamos aqui mostrar porque as pessoas hoje acham que a graça de Deus, a dispensação da graça, ela é só para o Novo Testamento. Então vamos desmistificar esse tipo de pensamento, porque a graça de Deus sempre existiu, e a graça de Deus ela vem ligada a alguns atributos de Deus. Por exemplo, Deus, além dele ser gracioso, nós dissemos aqui que o que é graça, irmãos, um ponto da graça é favor imerecido. Eu não mereço nada, mas Deus, por ele ser rico em um atributo dele, em misericórdia, ele derrama a sua graça, favor imerecido. Eu não há nada que eu faça que eu consiga alcançar a salvação, mas Deus, por ele ser outro atributo, amor, ele derrama a sua graça e a misericórdia em nossas vidas. Obrigado. Então, irmãos, veja que a graça de Deus é atuante o tempo todo. Veja que quando Deus, poderíamos citar várias passagens do Antigo Testamento, desde o início da história, a graça atuante de Deus. Por exemplo, por que é que João diz que Jesus Cristo é o Cordeiro desde a fundação do mundo? Olha só. Jesus é o Cordeiro de Deus. Amém, irmãos? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí João diz assim: este é Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então quando Deus criou o homem na sua presciência, que é outro atributo de Deus, ou seja, Deus conhece passado, presente e futuro, Deus conhece tudo. Ele é o único que retém esse tipo de atributo. Ele já sabendo que a raça humana iria pecar e cair, ele já providenciou um meio de resgate. Aí está a graça de Deus no Antigo Testamento. Entenderam, irmãos? Então a graça não significa que é só no Novo Testamento. Portanto, quando nós vamos ver ao longo da Bíblia a graça de Deus sendo manifestada. Hoje nós vamos colocar 3 estágios da graça de Deus, para vocês entenderem como é que Deus se revela através da sua graça. Então no primeiro estágio, Deus, ele se revela com a sua bondade e com a sua graça, ou seja, ele vem demonstrando misericórdia. Olha que coisa gostosa. Então, o primeiro estágio, nós vamos ver Deus fazendo isso. Quando Deus deu a ordem, por exemplo, pensa comigo. Quando Deus deu a ordem a Adão, dizendo: Adão, você não coma desse fruto, porque o dia que você comer, certamente você vai morrer. Deus, sabendo que o homem teria que passar por esse teste de obediência, ele é reprovado. Deus, sabendo que ele agora foi reprovado, qual é a primeira providência de Deus?
Olha a graça de Deus na vida de Adão. Adão sente vergonha porque está nu, ele e Eva. O que é que Deus faz? Mata um animal, pega da pele desse animal e cobre o homem. Olha a graça de Deus sendo atuada. Entendeu? Então o primeiro estágio da graça, nós vamos ver Deus se revelando. Deus revelou a sua bondade, entendeu? E graça ao demonstrar a sua misericórdia. Ele foi misericordioso com Adão e com Eva. Depois a gente vai ver no decorrer da história que ele vem exercendo de graça, de misericórdia na vida agora também de todo Israel. Israel, ele foi, em particular, Deus colocou a sua graça sobre Israel. Segundo estágio, irmãos, Deus ele expressou, ou ele apresentou a sua graça de uma forma mais clara no Novo Testamento. Eu costumo dizer que o Antigo Testamento, quando você começa a ler a Bíblia, isso é gostoso. Você começa a ler lá em Gênesis, né? Gênesis, depois você vem em Êxodo, você vai vendo toda aqueles trâmites do povo, né? Gênesis, Levítico, que começa a falar de lei, você não entende nada. E é tão interessante porque as leis ali é coisa fantástica. É óbvio que a gente não tem a nossa mentalidade voltada para isso. Eu costumo dizer que Deus, ele revela a sua graça de forma embriônica. Uma mulher, por exemplo, quando ela é engravida, na primeira semana, você vai ver lá um embrião que vai crescendo até aos 9 meses estar pronta para o parto. Então, o Antigo Testamento, você vai ver a graça de Deus sendo revelada de uma forma embriônica. Começa com Adão e vem crescendo. Entendeu? Esse é o primeiro estágio. No segundo estágio, a graça de Deus, ela vem se apresentando de uma forma mais clara em Jesus Cristo. Entendeu? O Paulo, na sua ministração, falou muito sobre propiciação, né? Sobre sacrifício. E aí você começa a olhar todo aquele cenário do Antigo Testamento, onde Deus coloca as leis cerimoniais, as leis religiosas que nós falamos aqui no sermão, e aí então ele cria um tabernáculo, e cada peça daquele tabernáculo, de uma forma embriônica, vai mostrando a atuação da graça de Deus, a atuação da bondade de Deus, da atuação da misericórdia de Deus. Aí então Deus agora, ele coloca ponto a ponto e vai dizendo, olha, o tabernáculo tem que ser construído dessa forma, porque é aí que eu vou habitar. Cada peça daquele tabernáculo apontava para Jesus Cristo. Então no segundo estágio, Deus se tabernaculou. Palavra difícil, né? Se tabernaculou. Mas quando você começa a ler o Antigo Testamento, e você vai ver que aquele tabernáculo agora se transforma em um templo, onde Salomão constrói esse templo, e tinha que ser de ouro. Você vai ver cada peça apontando para Jesus. Agora ele é o tabernáculo de Deus. Entendeu? O segundo estágio é muito mais claro. Jesus agora ele se revela como sendo o Cristo, aquele que veio ao mundo por amor, por misericórdia e por bondade, que são atributos da graça de Deus, pagar pelos meus pecados. Olha que coisa fantástica. No Antigo Testamento, matava-se um animal para que o homem, para que aplacasse a ira de Deus, entendeu? Para que o homem fosse perdoado. Agora, no segundo estágio, de uma forma mais clara, esse Cristo, ele vem e paga pelos meus pecados, entendeu? Através do que? Da morte sacrificial, morte de cruz. Jesus não é um mártir. Jesus é resultado da graça de Deus. Amém? Então ele vai voluntariamente, porque Deus é amor. O Paulo usou uma palavra aqui difícil pra caramba, acho que ninguém entendeu nada, nem sei se escutaram, não é? Que ele falou assim, hipostática, não foi isso que ele falou? Quando ele usa esse termo, significa que Deus se faz homem, sem deixar de ser Deus, continua sendo homem. Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus, entendeu? Então, em terceiro estágio, nós vamos ver a graça de Deus. Ela proporciona. O primeiro estágio, a gente vê o que?
a providência, tá certo? Segundo estágio, Jesus morre em meu favor, em meu lugar, pelos meus pecados. Terceiro estágio, a gente vai ver agora, Deus, por meio de Jesus Cristo, proporcionando salvação e santificação a todos que creem nele pela fé, entendeu? Todos que confiam em Jesus Cristo agora, como Salvador e como Senhor de suas vidas, Deus proporciona salvação e santificação, coisa gostosa. Entenderam, irmãos? Os 3 estágios da graça de Deus, começa lá em Gênesis e termina aqui em Apocalipse. De maneira alguma podemos descartar a graça de Deus. Muito bem, existe um termo aqui que a gente chama de Septuaginta. Já ouviram falar nisso? Alguém já ouviu falar? Não? Já? Quando eles foram traduzir o Antigo Testamento, na época de quando Roma agora domina o mundo, né? E todo o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. Como é que nós vamos entender a língua hebraica? Difícil, porque quem dominava o mundo agora era a língua grega. Septuaginta significa que foram escolhidos 70 homens que eram judeus, e esses caras eram judeus sábios, conhecedores da língua, profundamente da língua hebraica, e então eles agora traduzem todo o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Então a gente entende Septuaginta, olha que palavrão, né? Então nós vamos ver que lá no Antigo Testamento a gente era usado um termo para a palavra graça. Nós vamos explicar isso para você entender, né? A graça lá no Antigo Testamento, ela não tinha tanta clareza como no Novo, porque no Novo eles vão dizer que a graça, eles vão definir o seguinte: graça é favor imerecido. Não merecemos nada, mas Deus nos dá ela. Só que no hebraico, como era o povo da aliança de Deus, eles não possuíam um nome equivalente para graça, entenderam? Por isso que então eles vão traduzir do hebraico para o grego. Quando eles usam graça, vai falar de bondade. Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Quando você lê no Antigo Testamento, nós vamos ver Deus, os autores expressando Deus como sendo Deus de misericórdia. Entenderam? Então, quando usa o termo misericórdia, significa que ali está sendo atuante a graça de Deus. Entenderam, irmãos? Deus, ele é um Deus de misericórdia. Isso é gostoso. Leia lá Provérbios 14:31, André. Laís, você pode abrir Salmos 4:1, depois o André já vai para Salmos, tá? Provérbios 14:31. Olha que coisa fantástica. Veja lá, irmãos. Provérbios 14:31. Tem que ser rápido aí atrás. Quem oprime o pobre insulta o seu Criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. Quem insulta o pobre, é isso? Quem maltrata o pobre, ele está insultando a Deus. Entenderam ou não? Olha que coisa fantástica. Quando você vê um morador de rua, o cara pede R$1, você xinga ele, ou você não fala nada nem de Jesus, indiretamente você está insultando a Deus, porque Deus é misericórdia. Deus é o Deus de bondade. Deus é o Deus de graça. Nós vamos ver lá na frente que a graça comum de Deus, ela é para toda a humanidade. Não existe pobre, nem rico, preto, nem branco. Deus derrama a sua graça na raça humana. Por isso que o Provérbios diz, então, quem insulta, quem maltrata o pobre, insulta o Criador. Mas quem ajuda o pobre, olha o que diz: honra a Deus. Está honrando a Deus, porque Deus é misericórdia. Entenderam? Veja um outro termo aí, porque eles usam para falar da graça atuante de Deus. Salmos 4:1. André pode ir para Salmos 6:2, depois lá em Salmos 31:9. Leia rápido. Responde-me quando clamo a ti, ó Deus que me faz justiça. Livra-me de minha angústia. Tem compaixão de mim e ouve minha oração. O salmista aqui, ele está dizendo que Deus, indiretamente, é um Deus de misericórdia. Ele invoca a Deus em tempo da sua angústia, porque ele sabe que Deus vai responder, porque Deus é misericórdia. Vocês estão vendo Deus atuando a sua graça no Antigo Testamento?
Veja lá Salmo 6:2 e depois Salmo 31:9. Tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. Olha aí, irmãos, Deus atuando a sua graça. Senhor, tem compaixão de mim. Quantas vezes a gente ora assim, irmãos? O ser humano se tornou tão arrogante que nem isso ele ora, ele fala mais com Deus, né? Ele não consegue dizer, Deus, tenha compaixão de mim. No Antigo Testamento, que era a dispensação da lei, nós vemos a graça atuante de Deus, quando eles entendem que Deus é Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade. Entenderam? Salmos 31:9. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou angustiado. Lágrimas me embaçam os olhos, e meu corpo e minha alma definham. Ó, gostoso, hein? Eles reconhecem que esse Deus Criador é um Deus que tem a sua graça sendo atuante. Aí então a gente vê também Deus demonstrando favor, né? A sua graça a todo Israel quando eles estavam no Egito. Por exemplo, você vai ver lá em Êxodos capítulo 3:21, André, 11:3, Laís. Abrir Êxodos 3:21 e 11:3 de Êxodo. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Farei que os egípcios sejam bondosos. Quem é que está fazendo com que aqueles egípcios tenham bondade no seu coração? Deus. Porque Deus é um Deus bom. Aí então, irmãos, eu quero dar uma pausa aqui, um gancho para você ver. Esses pregadores, eles começam, olha, o Deus do Antigo Testamento era um Deus que encarcava o seu dedo. Aonde que Deus encarcou o seu dedo? Presta atenção nisso, igreja. Eles mostram, não é, um Deus que não existe na Bíblia, que não é um Deus bíblico. Então parece que Deus ele vai crescendo na ideia desse sermão herético. Parece que Deus ele vai tomando ele vai tendo experiência com o homem e vai aprendendo com o homem. Entenderam? Consegue entender isso? Parece que Deus está aprendendo com a humanidade, não a humanidade com Deus. Então a imagem que se passa é Deus no Antigo Testamento, ele vai encarcando o dedo, ele vai se tornando, ele é um Deus radical, o Deus do Islã, e aí de repente ele começa a aprender com a raça humana e ele vai ficando um pouquinho mais flexível. Quando chega no Novo Testamento, Deus agora é flexível. Deus agora já compreende a raça humana. Você não tem necessidade de pedir perdão a Deus quando você peca. Entenderam? Porque Deus agora entende tudo. Peque à vontade, faça o que você quiser à vontade. Seja bem-vindo à casa de Deus. Faça o que você quiser, que nada vai acontecer na sua vida. Essa é a ideia que está se passando dentro desse processo da graça. Como se Deus tivesse aprendido, amadurecido, se tornando um cara mais flexível. Agora ele compreende. Entenderam ou não? Isso é agonizante para a igreja do século 21. As pessoas estão se tornando cada vez mais pecadoras, cada vez mais rasas, cada vez menos temente a Deus, achando que Deus mudou. Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Deus não muda. Quem muda somos nós. Vocês entenderam, irmãos? Então veja que Deus ele continua sendo bondoso. Ele vai demonstrando favor à raça humana. Você leu lá Êxodos 3:21? Isso. Pode ler de novo. Êxodos 3:21. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Ok, 11:3. O Senhor havia feito os egípcios verem o povo com bons olhos. Moisés era tido em alta consideração na terra do Egito e respeitado tanto pelos oficiais do faraó como pelo povo egípcio. Aleluia! Você vê então como que Deus atua a sua graça? Irmãos, a graça de Deus ela não para por aí. Cada personagem do Antigo Testamento poderíamos demonstrar a graça de Deus. Eu não tenho tempo para ler. Hoje eu tenho que encurtar um pouco o sermão. Nós temos um testemunho no final do culto. Mas entenda uma coisa. Olha Deus, Gênesis 6:8
e Gênesis 31, 39 e 21. A graça de Deus ela é manifesta o tempo todo. Deus foi gracioso com Noé. A ira de Deus havia se acendido na raça humana porque o pecado chegou às narinas de Deus. Então Deus agora ele escolhe Noé porque é o Deus da graça. Veja lá, Gênesis 6:8. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Olha aí, irmãos. A graça de Deus atuando na vida de Noé. A graça de Deus atuando na vida de José. Gênesis 39 e 21. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. Não é fantástico, irmãos? Deus atua agora a sua graça. Ele escolhe Noé. Ele pede para que aquela família entre na arca. Ele precisa rever essa questão humana. O homem não tinha condições de se achegar a Deus. Deus destrói toda aquela raça, poupa a família de Noé. Agora José é vendido pelos seus irmãos. E o que é que Deus faz dentro do sofrimento? Outra coisa, você sabe que esses sermões, esse tipo de teologia que está sendo divulgada aí por essas igrejas, eles dizem que o sofrimento não é de Deus. Sabiam disso? O sofrimento não é de Deus, irmãos. Eu posso dizer e afirmar para você que o sofrimento é uma forma que Deus usa para disciplinar o ser humano. Sabiam disso? O sofrimento não é em vão. Quando você sofre, olha aí a história de José, o quanto que esse cara não sofreu, e a fé dele foi aumentando. O sofrimento ele vem, ele é necessário, e ele vai vir. A depressão ela vem na vida do crente, do descrente, né? Nós tivemos aí o mês de setembro, que foi o mês amarelo, onde as escolas, tanto particulares, o núcleo educacional no Brasil começou a divulgar, a fazer palestras falando sobre a questão do suicídio, porque o índice de suicídio aumentou assustadoramente na vida dos adolescentes. Olha que coisa terrível, né? Ah, não, mas eu sou crente, eu estou livre disso. Mentira! O sofrimento ele vem, a depressão ela vem, né? O desemprego ela vem, o luto ele vem, tudo vem, e quando vem é uma forma de você trabalhar isso, entender que de alguma forma Deus está te disciplinando e fazendo você amadurecer, porque Ele é misericordioso. A sua graça, ela faz isso. Se você olha para a vida de José, ele foi preso, foi injustiçado, e Deus lá na prisão levantou a vida desse cara. Ele se tornou o segundo mandatário do Egito. Olha que coisa fantástica. Ele só não se tornou o primeiro porque diz a tradição que José, ele aprendeu tanto, né, na cadeia, que parece que ele falava 67 línguas. O cara era um bilíngue. E para ser um faraó precisava de 66 línguas. Ele era poliglota. Ele era poliglota. 67 línguas. E para ser um faraó precisava de 66. Ele falava uma língua a mais que faraó, porque era servo de Deus, porque ele entendeu que dentro da prisão ele poderia crescer. Amém, irmãos? Olha aí a graça de Deus sendo atuante na vida dele. Moisés, a gente vê Deus atuando a graça dele na vida de Moisés. A misericórdia e a bondade dele na vida de Moisés. Faraó está enfurecido, agora ele manda matar todas as crianças, e Moisés é salvo e é criado aos pés de Faraó. Lembram de Gideão, Juízes 6:17, e depois alguém lê Zacarias 12:10? Irmãos, olha a história de Gideão. O povo estava sendo perseguido, e ele estava no lugar errado porque era esperto. Ele estava onde, irmãos? No lagar, moendo trigo. Ele sabia que ali ninguém iria pegar ele. Era um líder. Vê lá, Juízes 6:17. Gideão respondeu: se de fato posso contar com a tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Gideão entendeu, irmãos, que a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus veio sobre a vida dele, né? Em tempo de perseguição ele estava onde se faz
uva, onde se faz o vinho, né, onde se esmaga a uva, ele estava moendo trigo. E Deus aparece, se revela a Gideão, mostra a bondade dele, usa Gideão de uma forma tremenda. Olha só, Deus agora fala assim: Gideão, é o seguinte, você vai lá na casa de Israel, vai lá no meu povo, chama esse povo, porque eu sou o Senhor. Uma coisa interessante que a gente vai pregar aqui logo logo, é a graça de Deus sendo revelada através dos atributos de Deus. Quando o povo dizia assim, Senhor dos exércitos, essa expressão significa que Deus, ele é tão gracioso que ele ia à frente do exército. O povo não precisava fazer nada, os soldados não precisavam batalhar, não precisavam pegar a espada, sair matando todo mundo, porque Deus ia à frente e fazia o serviço. Olha o Deus que você serve nessa noite. Porque Deus é um Deus da graça. Às vezes a gente canta, a gente louva aqui sem saber o que está louvando, sem ter noção, né, do peso daquilo que você está louvando. Por exemplo, um hino que é muito cantado aqui na igreja, e às vezes a gente não presta atenção nisso, né? Com muito louvor. O que diz o hino? Canta aqui um pedacinho. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Olha aí, irmãos. Aí tem uma passagem, uma parte que diz: Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Isso. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Você se me tornou. Irmãos, você sabe que a parte que mais a gente gosta desse hino, pelo menos a impressão que eu tenho, né, é que a bênção de Deus veio. Mas para essa bênção chegar, presta atenção nisso. Olha o trabalho que Deus teve. Ele abre, ele fecha, ele luta, ele manda os anjos, ele vai à frente. Anjos do Senhor, eles vêm trabalhar em causa, em prol da igreja. Entenderam ou não? Você não faz nada, você apenas senta e Deus faz tudo. Porque a graça de Deus é atuante. E ela não é só no Novo, mas é no Antigo Testamento. Deus chama Gideão e fala: vem aqui todo mundo, né? E aí de repente vem aquela multidão de pessoas. E aí então Deus fala: é muita gente. Uma batalha não se vence com muita gente. Um culto não se faz com muita gente. A manifestação de Deus não se faz com muita gente. Vocês percebem isso, irmãos? A manifestação de Deus é individual, é para a sua vida. A atuação de Deus, a graça de Deus é individual. Mas Gideão está lá e de repente tinha 10 mil e Deus tira. Os covardes podem ir para casa. Quem tem marido, quem tem esposa, quem tem filhos, quem está com medo de ir para a guerra, manda de volta. Deus não está criticando, simplesmente Deus está poupando. Vai para lá, você não está pronto para a guerra. E de repente, irmãos, Deus fala: agora é o seguinte, sobrou poucos aqui, né? Manda tomar água. Olha a atuação da graça de Deus. Quem estava com muita sede foi lá e tacou a cara no rio e começou a beber água. Esse não pode trazer mais. Esse não serve. Como é que você vai para uma guerra com sede e você não olha o inimigo? Mas os inteligentes tomavam água olhando. Sabe quantos soldados sobraram? 300. Ah, pastor, o que isso tem a ver com a graça de Deus? Muito. 300 mil homens tinha que ser vencido com 300 pessoas. Dá para entender isso, irmãos? O Senhor do exército, a graça de Deus é atuante, por isso que diz o Senhor dos exércitos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. 300 homens precisaram tirar a espada? Não.
Simplesmente eles oraram. Deus abriu, Deus fechou. E aí eles começaram. Você sabe qual foi a ordem de Deus? Louve. O segredo da graça de Deus é louvar a Deus. Porque quando eu louvo, a misericórdia vem, a bondade vem. Entenderam, irmãos? Então Deus está atuando o tempo todo. Que coisa fantástica. E aí então Zacarias 12:10. Eu tenho que correr aqui, é muito bom isso. Zacarias 12:10. Israel pisou na bola demais. Essa nação, ela foi escolhida por Abraão. Através de Abraão vem essa nação. Ela foi escolhida por Deus para que ela fosse referência para o mundo conhecer a Deus. Ela pisou na bola. Jesus vem, esse povo vai, e eles são usados, né, literalmente com as obras da carne para crucificar Jesus. E agora a salvação vai vir porque Deus é misericordioso. Zacarias 12:10 tem uma promessa aqui, irmãos. Olha a graça de Deus no Antigo Testamento. Leia. Então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém. Olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a morte do filho único. Lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Vocês entenderam o que leram, não? Irmãos, entenderam ou não? Eu vou explicar para vocês. No Antigo Testamento, a graça de Deus é tão extraordinária, aqui em Zacarias 12:10, que veio uma profecia de que Jesus Cristo seria transpassado pelo seu próprio povo. Olha que coisa fantástica. Israel hoje, as profecias estão se cumprindo. Jesus está voltando. Falta muito pouco, Edson, para a volta de Cristo. Eu não sei se eu vou terminar esse culto e Jesus vai voltar. Sabiam disso, irmãos? A volta de Cristo é iminente, a qualquer momento acontece, porque todas as profecias se cumpriram. A volta de Cristo para a sua igreja se cumpre a qualquer instante. Aleluia. Sabiam disso, irmãos? Sinais grandiosos da volta de Cristo, a apostasia. Quantas igrejas se apostataram, se afastaram da fé? É o evangelho do oba-oba. A iniquidade, a maldade da raça humana, ela se multiplicou tanto que as pessoas perderam o temor de Deus. Você vai num velório, está todo mundo comendo, bebendo, dando risada, e não está nem aí. Estamos vendo a hora de enterrar o morto. Estou mentindo, irmãos? Eu passo no Curuçá todo dia. Entra no cemitério para você ver. É meia dúzia lamentando e 100 dando risada. E aí a Bíblia fala, olha, a volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Estarão bebendo, estarão fazendo farra, entendeu? E Jesus vai voltar. Israel pisou na bola. O povo judeu negou o Messias. Eles negaram até hoje, eles negaram a Cristo. Eles não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. É literal isso, irmãos. Jesus vai voltar para a sua igreja. Nós seremos arrebatados e vai começar a grande tribulação. Não faz parte do sermão, mas para você entender a graça de Deus sendo aqui já revelada em Zacarias. Israel vai sofrer muito porque eles foram curados da idolatria. E aí então o anticristo virá. Paulo em 1 Tessalonicenses vai falar sobre isso. O que impede a atuação completa do anticristo é você e eu. Somos nós, a igreja de Jesus Cristo, porque ele já atua, esse espírito já está no mundo, ele já está na igreja. As pessoas vêm para a igreja de que forma? Elas querem bênção, elas querem chave, elas querem um sermão que alimenta o ego delas, que elas, não é assim, irmãos, vamos ser sinceros, essa igreja poderia estar estourando, se viéssemos aqui com profecias. Olha, nessa noite vai ser a noite da revelação. Nós cremos em profecias, mas as pessoas banalizaram. É ou não é? É a noite da revelação e você vai. É a noite não sei do que, é a noite não sei do que. Tá assim. E aí então as pessoas vão porque elas querem algo
para elas. Elas não querem algo para Deus. A iniquidade se multiplicou e a Bíblia fala que o amor de muitos iria esfriar. Vamos viver tempo em que nós vamos ter uma igreja fria. Entenderam? Aí então Isaías fala, esse povo, Deus falando, eles me louvam com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. E aí, então Israel vai entender que eles crucificaram Jesus, que Jesus era o Messias. Eles vão se lamentar de uma forma que, como diz aí o lamento deles, vão chorar, se lamentando. Olha, irmãos, mas diz a Bíblia que essa profecia vai se cumprir. Nós não estaremos aqui na vida de Israel. Deus vai derramar o Espírito dele sobre toda a nação de Israel e vai salvar esse povo, porque é o povo da promessa. Aquela promessa que Deus fez a Abraão, ela não acabou, porque a graça de Deus, ela é fantástica. Entender? Muito bem, irmãos. Então a graça e a misericórdia também foram manifestadas a todas as nações. Deus agora, ele escolhe Israel, tira Israel do Egito. Todas as nações viram o poder desse Deus. Eles tremiam. Olha, era um povo que não tinha influência em nada, era um povo pequeno, mas que tinha o nome de Deus. Eles carregavam o nome do Senhor, a santidade do Senhor. Quando os filisteus, os amorreus, os outros povos ouviam que Israel estava vindo, eles tremiam. Olha o exemplo de Nabucodonosor, que se converteu a Deus, porque ele viu, né, o exemplo de Sadraque, Mesaque, Abidnego, de Daniel, se converte a Deus. Então a graça de Deus é manifestada, irmãos. Como isso é gostoso no Antigo Testamento. Muito bem. Aí então, vamos resumir aqui. Nós temos 3 atributos, né, fundamentais da graça de Deus. O primeiro a gente vai chamar que a graça é a graça comum. Salmo 145, 8 e 9. O que a gente entende, irmãos, pela graça comum? Antes de eu falar sobre a graça comum, olha Deus. O pastor Joaquim pregou aqui domingo e ele falou sobre Nínive, não foi? Foi isso ou não? Vocês lembram, irmãos? Estavam aqui? Não lembram? Ele não falou do profeta Jonas, ou eu estou enganado? Deus olhou para uma nação, para um povo que não tinha nada para oferecer para ele. Nínive era cruel. Foi isso que vocês ouviram? Eles pegavam as crianças, matavam, arrancavam a cabeça das crianças. Eles decepavam as crianças. Era uma cidade ruim. Mas Deus amou os seres humanos. Agora fala, Jonas, vai lá, prega a palavra para eles. Não, para mim não dá. Irmãos, pela graça de Deus, essa cidade ímpia, essa cidade que estava totalmente longe de Deus, quando o evangelho chegou lá, toda essa cidade foi poupada da destruição. Por quê? Porque se arrependeram de seus pecados com a pregação de Jonas. Deus atua ou não atua no Antigo Testamento com a sua graça? Fantástico, né? Muito bem, então a gente vai entender que a graça é um favor imerecido. Alguém disse assim, essa semana eu ouvi isso, irmãos, com todo respeito, o Edson falou assim, aqui não é divã. Não é divã não, mas é só um gancho para você entender como isso irrita quem conhece a Bíblia. O sujeito falou assim, olha, você é muito importante para Deus. Sim, amém, irmãos? Você é importante para Deus? É óbvio que a gente é importante para Deus, mas ele usou um importante tão grande que sem você Deus não é nada. E todo mundo dando glória a Deus, a molecada aí tudo aleluia. Sem você Deus não é nada. Deus só pode ser glorificado em Jesus Cristo através da sua vida.
Olha a seriedade. E todo mundo, aleluia, porque enche meu ego, né? É ou não é? Enche meu ego. Isso é importante. Então, quer dizer que se Cristo sem eu não é nada, então Deus depende de mim. E ele usa esses termos. E Deus depende de você. Aí o salmista ele diz assim: Senhor, quem é o homem mortal para que te lembre deles? Quem é o homem? O Deus que você está servindo aqui nesta noite, Ele está aqui, irmãos. Mas Ele só está aqui porque Ele é misericordioso. Entendeu não? Porque a sua graça é atuante. Esse Deus que está aqui nessa noite, a Bíblia fala que Ele está em espírito e em verdade. Ele é tão maravilhoso que ao criar o universo diz que Ele deu nome a cada estrela. E Ele chama as estrelas pelo seu nome. Quem é eu? Por isso que o salmista, quando ele pensa nessa amplitude da grandeza de Deus, ele fala: Senhor, quem é o homem mortal? Nós somos menos que um grão de areia perante a sua face. Aí os caras distorcem tudo, desconstrói essa teologia bíblica, essa realidade bíblica, dizendo que você é muito importante para Deus, além da conta. Que Deus só pode ser completo em Jesus, Jesus só pode ser completo em você. Irmãos, isso é uma heresia tremenda. E aí então nós vamos aprender, que eu já falei numa quinta aqui, a teologia do cachorro e do gato. Para você aprender. Já ouviram ou não? Teologia do cachorro e do gato? Irmãos, qual que é a teoria do gato? Eu falei teologia, mas é teologia mesmo, não é? O gato é muito de personalidade, ele é muito diferente do cachorro. Por exemplo, se você achar um gato na rua e você colocar dentro da sua casa, esse sujeito é tão folgado, o gato é um bicho tão folgado, tão ingrato, que na cabeça dele ele acha que por você ter achado ele, você tem a obrigação de cuidar bem dele. Então você põe areinha lá no seu AP, na sua casa, porque o cocôzinho do bicho é fedido, a urina dele cheira mal e ele tem que ir lá. Já deu banho em gato? Não gosta de água. O gato é folgado, irmãos. Ele chega no seu sofá. Tem uns siameses da vida aí, que é uma raça bem traíra. Ele deita no seu sofá, se chegar uma visita ele não sai. Ele arranha, ele vai para cima da visita, porque ele se sente o dono da cocada. Na cabeça dele ele não entende que o dono achou, que o dono pegou ele da rua, colocou na sua casa, porque esse dono é bondoso. Entendeu? Não, porque esse cara que pegou ele, esse indivíduo que pegou esse gato é misericordioso. Não, na cabeça do gato ele acha o seguinte: eu sou tão importante para o meu dono que aqui eu faço o que eu quero. É a personalidade do gato. Então você estuda a psicologia da personalidade do gato e do cachorro, você vai entender muito bem o que eu estou falando. Entenderam ou não? E ele é folgado. E ele é ingrato, porque o dia que ele achar que não serve, que você não serve mais para ele, ele vai embora. Não dá nem tchau para você. Você vai ficar chorando e ele, se manda. Entenderam ou não? Essa é a personalidade do gato. Ele se acha tão importante, mas tão importante que então o fato de você ter colocado ele dentro da sua casa, você está fazendo ele está fazendo um favor para você. Esse tipo de teologia que está sendo pregada aí é a teologia do gato. Isso é tão importante que você está fazendo um favor para Deus, de colocar, de Deus te salvar. Entendeu? Mas qual é a teologia do cachorro? Você acha um cachorro na rua, magro, passando fome, desdentado, com infecção, entendeu? Todo lascado. Você pega esse cachorro, você coloca dentro da sua casa e você começa a tratar ele. Você leva no veterinário, aí o veterinário faz um monte de exame, fala: tem infecção brava. Nós estamos lembrando do Costelinha, quando nós compramos. Lembra, Edson? Tinha um tal de Costelinha. Lá a Laís, a Letícia e o Leonardo colocou o apelido no cachorro de Costelinha. Ele era tão magro, irmãos, quando nós compramos a chácara, tinha uns 10 cachorros. Eu falei pro cara: arranca tudo. Não quero um cachorro nessa chácara. Ele largou o pior. Um que não conseguia andar. Ele não ficava de pé, ele tremia.
Irmão, era costela pura. Quando eu olhei, falei, ou eu mato ou eu levo embora. Entenderam ou não? Aí eu falei, Dilene vai me matar, eu vou pegar esse cachorro e vou levar para casa. Ele não anda. O semblante caindo. Irmãos, você colocava comida, ele não comia. E aí então nós pegamos esse cachorro, eu trouxe no veterinário, gastei uma grana brava, fez o exame e falou, esse cachorro está no último grau de infecção. Se não entrar com antibiótico fortíssimo, ele morre. Pois bem, tratamos esse cachorro, demos antibiótico, tomou injeção, 20 dias, esse bicho começa estourar. Parecia era a raça, uma coisa linda, porque acho que era uma mistura de pitbull com não sei com o que, né? Ele era lindo, mas olha só, irmão, você pega esse cachorro na rua, você põe para dentro da sua casa, você trata ele, entendeu? Ele começa a tentar entender quem é você. Ele não vai entrar na sua casa se você não permitir, entendeu? Ele não entra lá, ele não vai deitar na sua cama, ele não vai deitar no sofá se você disser não para ele. Se você não permitir, ele entende. A personalidade do cachorro é diferente do gato. Ele só vai deitar na sua cama, só vai deitar no seu sofá, entendeu? Se você permitir. Se disser não, vai para fora, ele vai. Ele consegue entender os seus limites. E então esse cachorro, a personalidade do cachorro, diz a psicologia que ele é o melhor amigo do homem. Entendeu ou não? Porque na sua cabeça, na personalidade do cachorro, ele entende: eu era um miserável, eu era um desgraçado, eu estava passando fome, mas esse meu dono me achou, ele me tratou, entendeu? Ele me dá do bom e do melhor, então eu tenho que ser protetor. Bate no cachorro, irmãos, faça o teste, não faz não, mas você dá um pau no cachorro, 30 segundos você chama ele, ele vem abanando o rabo e te lambe. Porque ele é grato. Porque ele entende que ele está sendo disciplinado. É uma personalidade fantástica. Você deixa ele sozinho na sua casa, não entra um ladrão porque ele late e vai para cima. Ele entende que está ali para defender o seu território. Porque o seu dono agora, ele é grato ao seu dono. Está entendendo, irmãos? Onde que nós queremos chegar? A diferença? Ele diz assim: e eu era tão desgraçado, tão miserável, que esse cara me pegou, ele cuidou de mim, eu preciso cuidar dele. Eu preciso entender ele. Entenderam ou não? Essa é a teologia do cachorro. Escolhe qual que você quer ficar. A do gato, você acha que você é tão importante que Deus pegou você, entendeu? E te salvou. A do cachorro, você acha que você é tão miserável, que você não tem nada para oferecer, mas Deus é tão misericordioso que Ele deu a sua graça para você. Então você agora, como uma pessoa que tenha gratidão, como uma pessoa que tem amor a esse cara que te pegou, que está te criando, você faz de tudo para ele, inclusive a ter uma vida de santificação. Escolha qual é a teologia do animal que você vai abraçar daqui para frente, se é a do cachorro ou se é a do gato. Então, irmãos, entenderam ou não? Amém? Deu para entender? Fantástico, né? Meu horário está estourando, vou parar. Rapidamente, 5 minutos. Nós temos 3 tipos. Nós podemos falar que Deus ele se revela à humanidade de 2 maneiras especiais. A primeira, através da sua graça comum. Salmo 145, 8 e 9. Graça comum se refere ao imerecido favor, amor e cuidado providencial de Deus. Isso se estende a toda a raça humana, que é corrupta, que é caída, entendeu? Deus derrama a sua graça, Deus derrama as suas bênçãos sobre todas as pessoas, tanto aqueles que são salvos, como os que não. Salmo 145, 8 e 9. O Senhor é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. O Senhor é bom para todos, derrama misericórdia sobre toda a sua criação. Entendeu? Deus é bom para todos. Para quem é, para o crente, para o ateu, para o católico, para o espírita, para o budista, para o hinduísta, Deus é bom. É a graça comum. Então, isso significa que Deus, Ele refreia a sua ira
contra a humanidade pecadora, concedendo a uma nação ou a uma pessoa o tempo necessário para que ela se arrependa. Entenderam ou não? Isso a gente fala que é a extensão da sua graça comum. Eu me lembro que veio uma profecia muitos anos atrás no Brasil. E então é fantástico isso, irmãos. Você não precisa nem acreditar no que eu estou falando. Mas há muitos anos atrás veio um americano no Brasil e ele disse: Deus vai limpar essa nação. O que você vê, né? Todo essa corrupção sendo exposta, as pessoas sendo presas, é Deus limpando a nação brasileira. Mas estamos pagando preço alto. É ou não é? Nós sofremos. Então Deus dá um tempo, isso é graça comum. Dá um tempo para que as pessoas se arrependam. Você acha que Deus olha só para nós como indivíduos? Não. Deus também olha para as nações. Entenderam? Então Deus, quando Ele olha para uma nação em geral e ela pronta, Deus precisa esclarecer. Ele avisa para que haja arrependimento, porque a punição virá. Então a gente entende que a graça comum é isso, irmãos. Deus ama, Ele ama tanto a humanidade, que então Ele nos trata como indivíduos, mas nos trata como nação. Nos trata como indivíduo, mas nos trata também como igreja. É assim que Deus trata. Então a graça comum também pode ser constatada na obra do Espírito Santo. Essa semana, não sei com quem eu falava, não lembro com quem que eu conversei, mas eu disse assim: tem um rapaz aqui na Vila Luzita que ele não sai do farol. Tem mais ou menos 10 anos, escuta, irmãos, tem mais ou menos 10 anos que todas as vezes que ele vem pedir dinheiro para mim, vocês vão lembrar quem é. Eu falo: eu não vou te dar dinheiro, mas eu vou dar a solução para a sua vida. Se você quiser, você vai entrar no meu carro agora, eu vou te levar para uma casa de recuperação, eu vou tratar você e você vai sair de lá curado. Você quer? Agora não. 10 anos. Leonardo era pequeno, lembra disso? Você tinha 18 anos, você já está com 28. E o cara, quando ele começou, que eu conheci ele aqui, era bonito. Cara, sujeito assim que você olha de aparência. E ontem eu encontrei com ele ali e eu falei assim: olha, tem 10 anos que eu te faço um convite e você não quer. Por enquanto não. Presta atenção nisso, irmãos. A graça de Deus, a graça comum também, ela é constatada nisso. Aí então você fala, você pega um cara como esse, que já está não sei quantos anos no crack, morando na rua, e você às vezes leva para uma casa de recuperação, você investe um dinheiro, acho que foi com o Hamilton que eu falei, você investe um dinheiro bravo, e você investe a sua vida, e 2% dos que estão lá mudam de vida, só 2%. Mas tem uma coisa que é inexplicável para a sociedade. A sociedade ela não entende isso, mas nós, à luz da Bíblia, entendemos. É fantástico que uma pessoa como essa, quando ela entra na igreja e ela escuta um sermão, não precisa nem ser de 1 hora e 40 minutos, 15 minutos, 20 minutos é o suficiente para ela sentar aí e ela ser um morador de rua, uma pessoa que está debaixo do pecado, no crack, debaixo do vício. 15, 20 minutos de mensagem que ela ouve e ela sai daqui com a sua vida mudada. Ela nem passa por uma casa de recuperação. Chamamos disso de graça comum. Ou seja, o Espírito Santo, ao ouvir o coração, quando a pessoa ouve a mensagem, o Espírito Santo vai movendo o coração, vai persuadindo essa pessoa, vai convencendo essa pessoa a buscar uma mudança de vida, a ter uma salvação por intermédio de Jesus. João 16, 8 e 11, por intermédio de Jesus, porque ele está condenado ao fogo do inferno. Tem pessoas que falam assim: olha, há pregadores aí que tem o sermão muito pesado, porque eles falam só de inferno. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, infelizmente vivemos, o século 21, são as pessoas rasas, fracas e as de Nutella, geração de Nutella. Porque quando você olha lá para o século 18, século 19, quando John Wesley estava pregando, as pessoas passavam do outro lado da rua ajoelhadas,
Elas entravam na igreja ajoelhadas. Sabe qual era o sermão? Pecadores nas mãos de um Deus irado. E o sermão dele, a base do sermão dele era esse. Era falar do inferno, não do céu. Que nós estamos a passos largos indo para o inferno. Se eu pregar sobre o inferno, acabou a igreja. E o inferno existe. É, né? Mas o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa entra aqui, viciada, toda com a vida estourada. A graça comum está aqui, irmãos. Entendeu? A graça comum, ela está aqui. E aí, então, você ouve, o Espírito Santo faz isso. Não sou eu que faço nada. Não é o irmão que está do seu lado, o amigo que está do seu lado, mas é o Espírito Santo. O que está lá em João 16, 8 a 11? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Entenderam ou não? O Espírito Santo está aqui nessa noite e ele é o único que pode me convencer do pecado. Ele consegue me persuadir, né? Me convencer do pecado, da justiça de Deus e do juízo que virá. Entendeu? O príncipe desse mundo, né? Satanás já foi julgado, já está condenado. Não podemos ser condenados com eles. Então eu paro por aqui, eu vou continuar na próxima semana. Nós vamos falar sobre a graça especial, né? A demonstração da graça de Deus. Nós temos a graça salvadora e assim vai, irmãos. Entenderam? Então é importante que você guarde no seu coração esse sermão, porque é uma série de sermões para nós entendermos e crescermos, e crescendo com essa questão da graça. Que fique frisado para você nessa noite, que o mesmo Deus que é do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. Quando você se deparar com pessoas aí fora que vão tentar desconstruir a imagem de um Deus, que é um Deus justo, né? que é um Deus de amor, você vai falar, não, esse Deus do Novo Testamento é o mesmo do Antigo. Você não se engana com isso. Entendeu? Deus é amor? Amém. Mas a Bíblia fala que ele é fogo consumidor. Entendeu? Com Deus não se zomba. Está no Novo Testamento agora. Com Deus não se brinca. Então, a mesma intensidade de amor é a mesma de justiça e de juízo. Temos que tomar muito cuidado, né? Não podemos banalizar o Deus que nós estamos servindo. Isso é jogada, é cartada final de Satanás para arrancar as pessoas de uma vida de santidade, de um cristianismo puro e verdadeiro. Vamos aprender isso nessa noite. Vamos orar a Deus, vamos pedir para que o Espírito Santo vai nos mostrando, não é, o que é que nós vamos enfrentar daqui para frente, que não é brincadeira, e precisamos estar firmes, irmãos, porque Jesus está voltando e nós temos que ser levantados para arrebatar essas pessoas do inferno para a luz, das trevas para a luz, amém?